E aí, galera do COP, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vitor Crete. Sejam bem-vindos. Sou o professor de História de vocês. Eu acho que vocês já me conhecem, já viram algumas aulas minhas sobre História do Brasil. Mas hoje nós vamos fazer uma mudança. Nós vamos trabalhar um outro conteúdo. Vou trabalhar de História Europeia, comumente chamada de História Geral. Vou trabalhar mais especificamente o conteúdo de Idade Média. Olha só, a Idade Média é um período longo, né? Foi chamado assim lá a partir do século XVIII. E esses historiadores do século XVIII, eles começam a definir a Idade Média dividindo ela em dois grandes blocos. Primeiro, a Alta Idade Média e o final, os últimos 500 anos, século X a XV, chamado de Baixa Idade Média, ok? Essa Baixa Idade Média é um processo de crise mesmo do sistema de servidão clássico, é um processo de crise do sistema feudal, e é isso que a gente vai perceber aqui, como é que se dá esse processo e como isso vai desembocar, por exemplo, na centralização política e a formação dos Estados nacionais modernos, que isso já é tema de outro conteúdo, mas eu já vou começar a indicar esse processo para vocês, ok? Mas, basicamente, eu vou começar o conteúdo falando a partir das chamadas crises do século XIV. Falou em crises porque são 4 crises, então por isso o plural. A Grande Fome, a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos e as chamadas revoltas populares. Nós vamos ver cada uma dessas em separado. Elas vão todas ocorrer mais ou menos ao mesmo tempo. A Grande Fome no comecinho do século XIV, a Peste Negra vai assolar praticamente o século inteiro, apesar de ter ali no final da primeira metade o seu auge. A Guerra dos 100 Anos vai ser o século inteiro. As revoltas populares vão acontecer várias vezes ao longo do século, mas vão ser mais localizadas no meio do século. Ou seja, então vai estar tudo ocorrendo mais ou menos ao mesmo tempo ali, certo? Então, vamos falar de cada um desses fenômenos em separado, começando pela Grande Fome. A Grande Fome, ela é conhecida como a Grande Fome de 1315 e 1317, certo? Basicamente um período mesmo onde a falta de comida vai ser imensa, levando a uma das fomes mais drásticas da história da Europa, beleza? Isso está associado ao quê? A um elemento fundamental, ao século X, um conjunto de transformações que ocorreram lá no século X. E que transformações são essas, não é? Na verdade, no século X, nós temos uma grande revolução agrícola, né? Talvez a segunda maior revolução agrícola da história da humanidade, perdendo apenas para a revolução neolítica, o desenvolvimento da agricultura. E esses caras vão começar a produzir em muito mais larga escala, vão começar a produzir muito mais, uma quantidade de alimentos gigantescas. E com isso, qual que é a tendência? Está sobrando comida, começa a crescer também a população. A população começa a crescer cada vez mais. Só que a população cresce muito mais do que a produção de alimentos. Não é que o Thomas Malthus está certo, não é nada disso, tá? Esquece essas teorias do século XIX. Mas, basicamente, o que a gente vai perceber é que o crescimento populacional vai ser muito acelerado. E isso vai impactar aqui no século XII, no século XIII, vai começar a se desembocar ali um processo de fome mesmo. Uma tentativa de resolver esse problema de fome, a primeira coisa foi o desmatamento de zonas dos feudos que não eram agriculturáveis. Então você tinha bosques, campos, florestas, isso começou a ser desmatado, beleza? E aí para quê? Para poder plantar. Ok, no primeiro momento, excelente, mas lá na frente isso vai causar um problema gravíssimo, que é o seguinte: um desequilíbrio ambiental. Isso é muito interessante. Até muito recentemente, os historiadores nunca tinham visto essa relação entre o desmatamento a partir do século XII, as chuvas excessivas no começo do século XIV. Isso vai ser uma contribuição do presente para entender o passado, que é o quê? O discurso ambientalista mesmo. Então, os historiadores ali, a partir dos anos 80, 90, começam a perceber esses processos. E o que vai acontecer, sobretudo, é um excesso de chuvas. Devido ao desmatamento, eu não sei explicar exatamente como é que se dá esse processo, mas também não importa para nós, a gente vai ter o quê? Um excesso de chuva, sobretudo na região norte da Europa, sobretudo na região norte da França, que era a região mais produtiva de alimentos de toda a Europa. Isso gera uma baixa produção de grãos. Lembre-se que a alimentação medieval era baseada em 2 tipos de grão, cevada e trigo. E esses 2 grãos vão entrar em baixíssima produção. O que acontece? Se você não tem produto, o preço dos produtos sobe, gera aumento do preço dos produtos, gera inflação, e mais do que isso, gera uma enorme dificuldade para que as pessoas tenham acesso a esses produtos, beleza? Isso vai desembocar numa fome generalizada. Não só os mais pobres, mas como os grupos intermediários, até os habitantes das cidades, eles vão literalmente se ver famintos. A fome vai ser gigantesca.
Essa aula minha é baseada basicamente nesse livro aqui, ó, Idade Média, Nascimento do Ocidente, do historiador professor da USP, o nome dele está aqui embaixo, do Hilário Franco Júnior, né? Um livro brilhante, para quem gosta de Idade Média, eu aconselho sempre começar a leitura por esse livro. Nesse livro, o Hilário Franco Júnior vai trazer algumas notícias muito tristes. Por exemplo, o relato de atos de canibalismo. Eu coloquei um trecho do livro aí no slide, eu vou ler com vocês. Na Inglaterra, o preço de uma medida de trigo, que era de 5 shillings em 1313, ou seja, antes da Grande Fome, pulou para 20 em princípios de 1315 e 40 em meados do ano. Ou seja, o preço do produto ele quadruplicou, né, em 2 anos e depois cresce enormemente ali, quase mil vezes, certo? Em Antuérpia, importante centro distribuidor de cereais, o trigo subiu 320% em 7 meses. A fome fazia grande quantidade de vítimas. O canibalismo tornou-se comum. E é verdade, inclusive os padres nas igrejas, eles acabavam desaconselhando seus fiéis a irem para as ruas. Por quê? Porque havia o grande perigo dessas pessoas serem sequestradas, saírem à noite sozinhas, essas coisas. Não, era sequestrado e comido. Então, rolou até um certo toque de recolher mesmo ali, motivado por essa grande fome. Essa grande fome vai causar um abalo que vai demorar muitos anos para ser resolvido, né, para ser superado. E quando começava a se dar sinais de superação dessa crise econômica, vai ocorrer uma próxima consequência, uma grande epidemia, considerada até hoje a maior epidemia da história da humanidade, a peste negra. Apesar disso, não falar de epidemia nessa época, né? Bom, essa doença é uma doença chamada de peste negra ou peste bubônica. Por quê? Porque ela cria inchaços na pele, né, que eram chamados à época de bubões, daí peste bubônica, e esses bubões ficam pretos, escuros mesmo, literalmente preto, daí peste negra. Eu vou voltar aqui que eu mostrei, ó. Olha aqui vocês vendo as manchas pretas, estão vendo? Acometido pela peste, tá certo? Essa peste, ela foi tão mortal, tão violenta, que até hoje ela existe em muitos elementos do seu imaginário presente na maneira como nós lidamos com as epidemias e com as pandemias, ok? Essa doença, na verdade, ela é transmitida por um bacilo, uma bactéria, e essa bactéria ela tem como um intermediário, digamos assim, a pulga dos ratos. Então, né, eu coloquei aqui, acabei de ver que está errado, transmitido pela pulga dos ratos. Mentira minha, eu estou errado. Na verdade, o que é que ela é transmitida por uma bactéria que tem como hospedeiro a pulga dos ratos, certo? Então, regiões que têm muitos ratos, era muito comum que estivesse. Lembrando, as regras de higiene, como a gente entende, ainda não tinham sido inventadas. Elas são inventadas a partir do século XVIII, né, com a Revolução Industrial. Ou seja, como não existiam essas regras de higiene, a sujeira era muito grande na Idade Média e eles então conviviam com essa presença de ratos enormes. E isso então vai favorecer a difusão dessa doença. Mas de onde vem essa doença? Olha, a gente não tem certeza absoluta de onde. A gente sabe que existiam relatos vários dessa peste acometendo várias e várias regiões do Oriente. Então, os indícios mais fortes dizem que ou ela veio com os navios que vieram das cruzadas, lá do Oriente, tá? Ou que ela veio com os navios que vinham da Índia. Todos esses navios, claro, vinham carregados de rato. Bom, qual das duas respostas é a mais correta e a mais verdadeira? Não sabemos, mas muito provavelmente as duas coisas. Muito provavelmente essa epidemia ela chegou por duas entradas diferentes. A gente tem visto que foi o que aconteceu, por exemplo, nessa pandemia chegando aqui no Brasil mesmo, né? A gente teve vários pontos de entrada, certo? Essa epidemia vai se alastrar e vai atacar diversas e diversas cidades, diversas e diversas regiões, cidades como Gênova, Veneza, Siena. Siena, por exemplo, é uma cidade que estava super bombando, ia ser a grande capital do Renascimento. Vem a peste negra e acaba com Siena, tá? Então, vocês terem ideia de tanto que essa peste vinha matando as pessoas ali e destruindo a sociedade. Mas por quê? Por que essa epidemia se tornou grandiosa? Primeira coisa, isso é interessante, é por causa do crescimento populacional e da vida urbana anterior. O que isso tem a ver? Primeira coisa, quando a gente começa a perceber o surgimento das cidades na Idade Média, essas cidades elas vão surgir ligadas por rotas. Então as pessoas viajavam e por esse contato elas levavam as pulgas dos ratos, elas levavam os ratos, elas levavam o bacilo, a doença, e isso ia sendo transmitido. Então a primeira coisa é essa, o crescimento populacional e as rotas comerciais
vinculavam as pessoas, favorecendo a transmissão dessa doença. Um segundo aspecto, ainda vinculado a esse crescimento populacional, é que as florestas foram derrubadas. Então, antes, você tinha uma epidemia antes disso, né, antes dessa derrubada das florestas, a floresta meio que protegia para que essa epidemia não se espalhasse. Agora não, ela se espalha com maior facilidade, ainda mais em centros urbanos que as pessoas vivem juntos. Lembrando que aqui não tem regra de higiene. As pessoas na Idade Média não tomavam banho anualmente, às vezes. Só para vocês terem ideia, o próprio Hilário Franco Júnior ele chama a atenção para um relato de uma freira que passou 40 anos sem tomar banho. E eles não tomavam banho em nome da saúde. A crença medieval era: as doenças vêm do ar, então a melhor forma de eu me proteger dessas doenças é o quê? Deixando uma camada de gordura e sujeira. As pessoas, quando tomavam banho 2, 3 vezes por ano, era muito raro, certo? Então as regras de higiene, como não existiam, as pessoas não trocavam de roupa, as pessoas não lavavam as mãos, as pessoas não escovavam os dentes. É um ambiente meio nojento de se imaginar. Mas, basicamente, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que isso também atraía ratos, porque eles defecavam e urinavam em baldes. A casa medieval era um cômodo, era um grande cômodo, todo mundo morava junto. Então, não tinha banheiro. Né? As pessoas defecavam e urinavam em baldes. E esses baldes atraíam animais que conviviam, ratos, por exemplo, que conviviam com essas pessoas, alastrando ainda mais essa doença. Uma outra coisa interessante é porque uma proteção natural que seria para essa doença era a presença de animais como os gatos. Os gatos poderiam matar os ratos, e isso ia dificultar o acesso desses ratos aos seres humanos, e com isso a doença teria mais dificuldade de se alastrar. Mas no imaginário medieval, os gatos, eles não eram muito bem-vindos. Tentei até achar um livro aqui para mostrar para vocês, mas eu estou mudando meus livros de lugar, então está meio bagunçado, não achei. Mas tem um livro maravilhoso chamado O Grande Massacre dos Gatos, de um historiador inglês chamado Robert Darnton, em que ele vai chamar a atenção para o fato de que na Idade Média os gatos eles eram considerados seres demoníacos. Mais ainda do que isso, as bruxas se transformavam em gatos, o demônio se transformava em gatos e eles faziam sexo para se reproduzir e gerar o anticristo. Aquelas coisas de imaginário medieval e tal, bizarro. E a melhor forma de você proteger desses gatos, não é? Desses seres demoníacos que se transformavam em gatos, era ou matar os gatos, então era muito comum um massacre de gatos, os gatos eram perseguidos a todo instante, ou se não decepar, mutilar esses gatos, cortar pedaço da orelha, pontinha do nariz, rabo, patas e tal. Então, os gatos, por serem perseguidos, também dificultavam o combate a essa doença. Nesse ambiente extremamente propício para a difusão da peste negra, a peste negra vai ser uma doença que vai matar uma boa parte da população europeia. A taxa de mortalidade é gigantesca. Os números são difíceis de darem em absoluto por dois princípios. Primeiro, porque variava de região para região. Em algumas regiões ela matava mais, em outras menos, regiões urbanas, regiões rurais, norte e sul da Europa. E também porque a gente não tem esses dados estatísticos, obviamente, tão bem elaborados. Mas o Hilário Franco Júnior vai contar algumas coisas aqui que são bem interessantes. Vamos ler também de novo esse trecho. Ó. Até 1670, a Europa foi atingida todo ano. No período crítico da chamada peste negra, em 1348 e 1350, as perdas humanas variavam de acordo, conforme a região, de 2/3 a 1/8 da população. Então, em algumas regiões, 2/3 da população morreram, cerca de 66, 67% da população. No conjunto, estima-se que a Europa Ocidental perdeu cerca de 30% de seus habitantes naquela ocasião. Ou seja, 30% da população europeia parece ter morrido por causa da peste. E só retomaria o nível populacional pré-peste 200 anos depois, em meados do século XVI. Ou seja, só 200 anos depois a população se recuperaria disso. A peste negra foi a maior catástrofe populacional da história ocidental. A maior catástrofe populacional da história ocidental. Nunca morreu tão gente em tão pouco tempo, certo? Professor, mas e as guerras? Olha o que ele vai dizer sobre isso. No intervalo de tempo bem menor, matou em termos absolutos, ou seja, em números mesmo, mais do que a Primeira Guerra Mundial. E em termos relativos, considerando-se a população europeia dos dois momentos, mais que a Segunda Guerra Mundial. A peste negra foi o evento mais mortal da história da humanidade. Beleza. Até hoje, a gente pode entendê-la como o evento mais mortal da história da humanidade. Tanto é assim que muda-se radicalmente a relação com a morte. Os homens medievais olhavam para a morte antes da peste e consideravam a morte como uma vontade divina, a escolha de Deus e tal. Mas
a partir da peste, as coisas mudam e a morte passa a ser vista como uma entidade autônoma, aleatória, que perseguia todos e matava indistintamente os bons e os maus, os ricos e os pobres, os nobres, os clérigos, os servos, todos eram mortos indistintamente. Inclusive, ela passa a ser representada de uma nova forma. Como? Não é? Ela passa a ser representada como uma caveira, como vocês podem ver aí, não é? Certo? Ou como essa caveira com pele mesmo. E muitas vezes usando um capuz preto e uma foice. Foice que é um instrumento de colheita do trigo, muito usada, inclusive na Idade Média. Ou seja, essa representação pop, lá você vê lá no Billy Mandy, o Puro Osso, né, da morte, ela é uma representação medieval do século XIV, dos anos 1300 e alguma coisinha. Beleza? Tranquilo, meninos, até aí? Bora pra frente, falar da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é uma guerra extremamente interessante, ela não durou efetivamente 100 anos, ela durou um pouco mais, não é? De 1331 a 1453. E mais do que isso, não são 100 anos de guerra constante, tem guerra com batalha aqui, aí passa 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos tem outra batalha e tal. E qual que é a grande motivação da guerra, né? É uma guerra entre a França e a Inglaterra, disputando uma região chamada de Flandres, hoje na atual Bélgica. Flandres era um excelente ponto comercial no norte da Europa, um dos principais polos de comércio do tecido, certo? E essa região era dominada pela França. Mas a Inglaterra também desejava se introduzir ali, beleza? E esse é um dos primeiros motivos de disputa entre esses dois países. Para piorar, o rei da França não era um rei absolutista, ainda com poderes centralizados nem nada, mas já tinha um reino. Esse rei morre e não deixa um herdeiro. Essa crise sucessória, né, quando não tem um herdeiro, gera uma disputa entre um nobre francês chamado Philippe de Valois e o rei Eduardo III, que vão dar o start, vão dar o estopim para a guerra mesmo, certo? A guerra vai durar praticamente 100 anos, vai ter a participação, por exemplo, de Joana d'Arc, a chamada Virgem de Orleans, não é? Essa figura que se vestiu de homem e lutou contra os ingleses em nome da França e tudo mais. É uma guerra longuíssima, mas, no final das contas, quem sai vitorioso é a França. E isso vai causar, e isso que é mais importante, não precisa saber os processos da guerra nem nada. O que importa são as consequências dessa guerra. E quais são, então? Né? Primeira coisa, a determinação, a definição mesmo dos territórios entre esses dois estados, o que é França, o que é Inglaterra. É verdade que não é o mesmo território de hoje, claro, mas começava ali, durante um bom tempo, a se determinar quais seriam os territórios desses dois países. Além disso, o fortalecimento de uma monarquia nacional. Para a guerra, os franceses precisaram centralizar seus esforços de guerra, ter um exército unificado, pagar imposto para o rei, e isso vai dando origem aos monarquias nacionais modernas, aos estados nacionais modernos que vão surgir aqui no final da Idade Média. A mesma coisa na Inglaterra, certo? E também vão criar uma nova identidade, que é a identidade nacional, sobrepondo-se à antiga identidade continental religiosa europeia. Antes, todos os europeus se viam como um só, isso que é a identidade, a gente se reconhecer no outro. Todos os europeus se reconheciam como um só, como cristãos. A partir, no entanto, da Guerra dos 100 Anos, são cristãos contra cristãos. O cristão francês contra o cristão inglês. Começa a surgir, então, a partir daí, um sentimento de quê? De identidade nacional. Beleza, somos cristãos, mas ainda somos diferentes. Por quê? Porque eu sou inglês, você é francês, a gente vai se matar. Beleza? Então começa a se formar essa identidade que vai se fortalecer já nas monarquias absolutistas e que vai ainda mais se fortalecer ao longo do século XIX. Beleza? Mas lá para frente. Estou pensando nisso a longo prazo. Ok? E a última dessas crises é justamente as chamadas revoltas camponesas. Olha só, no contexto dessas crises todas, os nobres vão tentar melhorar suas condições de vida. Como? Cobrando mais impostos dos camponeses. E esses caras vão se revoltar em vários lugares da Europa. Eu escolhi uma que é a mais famosa, que mais cai no vestibular, para que a gente pudesse trabalhar aqui. Peraí, deixa eu passar. Deu para ouvir? Passou um avião, um helicóptero, quer dizer. Bom, a mais famosa dessas revoltas são as chamadas Jacquerie, revoltas que vão ocorrer na França em 1358.
A expressão Jacques Herrier vem de um nome pejorativo pelo qual se designavam outro helicóptero. Pelo qual se designavam os servos, os camponeses, os mais pobres. Essa expressão, né, que se chamava essa galera, era de Jacques Bonhomme. Algo como, hoje seria um João Ninguém, algo assim, certo? Esses caras, cansados dessa sociedade de ordens, que eles não tinham acesso a nenhuma benesse, trabalhavam constantemente, eram explorados, cansados da fome, causada pela grande fome lá do começo do século, pela peste negra, pelo aumento da cobrança de impostos, sobretudo a partir da Guerra dos 100 Anos, né? Para bancar a guerra também era preciso aumentar os impostos. Cansados, aqueles que recebiam salário, de ter os seus salários diminuídos, esses caras se revoltam e fazem uma revolta das mais violentas de toda a história. Começam atacando ali no campo mesmo, as igrejas, não é? As igrejas que existiam todas no campo. Por quê? Porque eram nessas igrejas que se guardavam os documentos em que se discriminavam quem era servo, quem era senhor e quem era servo de quem. Então, tacavam fogo nessas igrejas, matavam os padres para romper com os laços servis. Além disso, perseguiam senhores, senhoras feudais, estupravam, matavam as pombas. Existiam muitas pombas na Idade Média que serviam tanto para comer, mas também para levar mensagens, porque essas pombas comiam os grãos que eles plantavam, comiam essas pombas praticamente cruas ali mesmo nos pombais, para poder lutar contra essa exploração que era milenar praticamente, certo? Nesse contexto, uma figura vai se destacar, isso é muito importante, que vai começar a fazer sentido para o nosso próximo tópico aqui, que é quem? O cara que vai organizar os exércitos, o cara que vai controlar esse exército para impor a ordem frente a esses camponeses. Quem que é esse cara? É o rei. Então agora, se na Idade Média a gente tinha uma fragmentação política, a partir das Jacques-Herriers, a partir da Guerra dos 100 Anos, a gente vê um processo de fortalecimento do rei em detrimento tanto dos nobres quanto dos membros da igreja, dos membros do clero, ok? E é por isso que uma consequência dessas crises do século XIV é a centralização política que vai lá na frente desembocar no processo de formação dos estados absolutistas. É importante perceber uma coisa, que esse processo de centralização ele vai passar por alguns procedimentos gerais. Primeiro, a formação de um exército nacional, profissional e permanente, muito diferente do exército medieval. Na Idade Média, o exército ele era formado por nobres, que, quando não estavam em guerra, estavam fazendo o que os nobres fazem, que é nada, porra nenhuma. Os caras não faziam nada e, quando tinha guerra, iam lutar na guerra. Agora não. Como a gente teve as Jacques-Herriers e a Guerra dos 100 Anos, os reis precisaram ter um exército constantemente, muito bem treinado, trabalhando. Além disso, esse exército ele era mais numeroso, porque não pegava só nobres de uma determinada região, pegava grande parte da população e do Estado nacional inteiro. Então, o fato desse exército ser nacional, ou seja, pegar o país inteiro, ser profissional, os soldados, quando não estavam em guerra, estavam treinando, estavam se preparando e tal, e permanente, ou seja, estão sempre ali prontos para a guerra, formavam um exército muito mais poderoso, capaz tanto de vencer a Guerra dos 100 Anos, quanto de manter esses camponeses no seu estado de submissão, certo? Segunda característica desse processo de centralização política, uma unificação administrativa. Começa a criar uma sociedade burocratizada. Você tem um líder, desse líder você segue aqueles seus subordinados, abaixo mais subordinados, e assim você cria uma divisão burocrática do poder. O rei começa a ter seu poder fortalecido e começa a diminuir tanto o poder dos nobres quanto dos padres. Ao mesmo tempo, para dar uma ideia de participação política desses grupos, criam-se as assembleias consultivas, não é? Nos primeiros estados absolutistas, por exemplo, a gente vai ver essas assembleias. Na Inglaterra nós temos o parlamento, na França a Assembleia dos Estados Gerais, e em Portugal e Espanha tem o mesmo nome, são as chamadas cortes. Além disso, cria-se um conjunto de elementos que favorecem a vida burguesa também. Uma unificação monetária, ou seja, na França só vai ter uma moeda, como vocês estão vendo aí. Moeda essa é interessante porque de um lado você tinha a cara do rei, do outro você tinha o desenho do seu principal símbolo monárquico, a coroa, cara coroa, sacou? Beleza? Além disso, unificam-se os impostos, todo mundo agora só paga um imposto para o rei, não paga imposto por região, isso favorece o comércio. Unifica-se os pesos e medidas, inclusive pesos e medidas feitos a partir do corpo do rei.
Daí surge a polegada, que é o tamanho do polegar do rei. Surge a jarda, que é a distância entre o centro do peito e a ponta do dedão, que eu saí aqui para vocês verem, a ponta do dedão do rei com o braço esticado, certo? Surgem os pés, que é literalmente o pés, a braça, que é um braço, e etc. E também se unificam os idiomas. Agora, nesse país, todo mundo começa a falar um único idioma. O processo de formação da Inglaterra e da França vai se dar ali naquele contexto da Guerra dos 100 Anos. E eu queria falar de outros dois para a gente poder finalizar aqui, que é o processo de formação de Portugal e Espanha. Eu vou tratar em separado, mas é quase a mesma coisa. Então, presta atenção em Portugal, que você praticamente já vai entender o da Espanha. Para entender isso, a gente tem que voltar um passinho lá atrás e lembrar de um processo que foi as chamadas Cruzadas. As Cruzadas foram uma guerra santa, uma tentativa de reconquistar Jerusalém. Beleza. Mas houve também as chamadas Cruzadas para o Ocidente, que basicamente diziam respeito ao quê? A um desejo de expulsar do centro e do sul da Península Ibérica os muçulmanos que ali estavam, chamados de mouros, não é? Esse processo se deu a partir de 4 reinos que existiam no norte da Península Ibérica: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses reinos, eles começam um processo cada vez maior de tentar levar essa galera de volta para o norte da África, esses muçulmanos para o norte da África. Só que tem um detalhe: esses reinos eram pequenos e frágeis. Então, o que esses caras vão fazer? Eles vão começar a criar estruturas de aliança entre eles e, mais do que isso, vão começar a chamar nobres estrangeiros para participarem dessas empreitadas. É o caso mais famoso de um rei, Afonso VI, rei de Leão e Castela, que vai convocar um nobre francês chamado Henrique de Borgonha. Então, Henrique de Borgonha vai para a região e começa o processo de expansão territorial. Conquista várias regiões, tantas regiões que ele ganha 2 prêmios em troca disso. Primeiro, a região que ele conquistou recebe o nome de Condado Portucalense e ele é o conde do Condado Portucalense, certo? Além disso, ele recebe a mão da filha de Dom Afonso VI, Dona Teresa, em casamento e se casa. Nesse casamento nasce uma criança, um filho, que vai ter o nome Afonso Henriques, em homenagem tanto ao avô, Afonso VI, quanto ao pai, Henrique de Borgonha. Quando Dom Henrique de Borgonha morre jovem ainda, na guerra e tal, o Dom Afonso Henriques continua o processo de expansão territorial. Mas para que ele quer fazer isso? Para que ele pudesse se tornar rei. E tinha chance dele ser rei? Não. Mesmo sendo neto do rei Afonso VI, ele nunca poderia ser rei, porque ele era filho de uma filha do rei. Então ele começa o processo de expansão, mas ao mesmo tempo um processo de conflito, de luta com seu avô. Consegue, inclusive, vencer o avô, derrotar o avô e tornar a região do Condado Portucalense uma região independente. Em 1139, então, nasce um novo país, surge o Reino de Portugal. Dom Afonso Henriques continua a expansão territorial até o sul e Portugal adquire o território que tem hoje. Beleza? Suave, meninos, até aí. É nesse mesmo contexto que nós teremos a formação da Espanha, também com a Guerra de Reconquista, certo? Também com a iniciativa dos reinos de Leão, Navarra, Castela e Aragão. A população vai apoiar fortemente isso, a igreja também. Mas para que esses caras pudessem se organizar, lembram que eu disse que eles foram se casando? E é justamente a partir do casamento dos reis cristãos, ou reis católicos, como eles são chamados, Rainha Isabel de Castela e rei Fernando de Aragão, que eles vão se casar e vai formar a Espanha em 1479. Forma-se a Espanha, mas não tinha o território que tem hoje. Eles vão continuar lutando contra os mouros, até que em 1492 expulsam do sul da Espanha, na região de Granada, finalmente os últimos mouros que existiam, e acabam formando o Reino da Espanha. Desse jeito, meninos, a gente entende aqui a formação tanto de Portugal e da Espanha, que vocês já viram também quando a gente falava de formação da expansão marítima e comercial europeia. É isso, falou, valeu, obrigado. Qualquer dúvida, vocês já sabem, meu e-mail está aqui no slide, podem me procurar, prof.vcb@gmail.com. Qualquer coisa que precisarem, podem me procurar por lá. Vou mandar no site da escola esse slide e também uma lista de exercício. Falou, galera. Um abraço, tchau, tchau e boa quarentena para todos nós.